Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros do Supremo validaram hoje o indulto de Natal assinado em 2017. A maioria entendeu que o indulto assinado pelo ex-presidente Temer obedeceu à Constituição. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Agora parece que a sessão de hoje começou com a votação da lista tríplice do TSE, né? Foi exatamente isso. William, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Essa votação foi logo no início da sessão plenária. Os 3 nomes mais votados foram do atual ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ele teve 10 votos. Depois tivemos o Carlos Obar com 7 votos e também Carlos Veloso Filho, que também teve 7 votos. Essa lista tríplice ela segue para o presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele então vai indicar quem vai ser ocupar essa vaga de ministro titular no TSE. Atualmente, essa vaga é do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ele cumpriu hoje 2 anos neste cargo e pode aí ser, então, reconduzido ao caso essa seja a opção do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que essa é a segunda indicação do presidente Jair Bolsonaro este ano para ministro do TSE. Em abril, no mês passado, ele indicou o jurista Sérgio Banhos para o cargo. E agora sim, já falando sobre essa decisão aqui da sessão de hoje, vamos só relembrar historicamente como é que foi a discussão deste caso sobre o indulto de 2017. Ele então foi assinado pelo ex-presidente Michel Temer e ele trouxe aí regras para que os presos que foram condenados por crimes sem violência e sem grave ameaça pudessem ter, então, o perdão da pena. Um dos critérios adotados por esse indulto para permitir esse benefício é que o condenado tivesse cumprido apenas 1/5 da pena. Foi aí, então, que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contestou esse indulto aqui no STF. Em 2017, ele chegou a ser suspenso pela ministra Carmen Lúcia, que na época era presidente da Corte. Em 2018, o ministro Luiz Roberto Barroso assume a relatoria desta ação e ele decide também manter parte deste indulto suspenso. Ele ainda, inclusive, aumentou o tempo dessa pena para 1/3 e também excluiu da lista dos beneficiados pessoas que foram condenadas pelos chamados crimes de colarinho branco. Temos aí corrupção, peculato e também lavagem de dinheiro. O caso chegou ao plenário do STF em novembro de 2018, quando votaram 8 ministros. Mas aí o julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Luiz Fux e foi justamente ele que começou a tratar deste caso hoje. Vamos ver. O ministro Luiz Fux destacou que parte do indulto natalino de 2017 trouxe critérios mais brandos do que nos últimos 20 anos. Para ele, o benefício poderia alcançar réus condenados nos chamados crimes de colarinho branco, como corrupção e peculato, o que daria a sensação de impunidade. Delitos dessa natureza, sabidamente, são de dificílima detecção, porquanto incorpóreos, entranhados na própria estrutura dos poderes públicos e muito bem engendrados para não deixar rastros. O decreto, ora atacado, torna ínfima a sanção penal para condutas gravíssimas, que já possuem uma probabilidade apenas infinitesimal de serem constatadas pelas instituições da lei. A ministra Carmen Lúcia não estava presente na sessão do ano passado. Ela também considerou inconstitucional parte do indulto natalino de 2017. A edição deste decreto pode ser submetido, como já foi em outras ocasiões, já foi aqui afirmado, pelo descumprimento dos princípios da desproporcionalidade da medida proteção jurídica insuficiente, que agora foi, mais uma vez, anotado pelo ministro Vistor, ministro Luiz Fux. Eu estou, portanto, acompanhando no sentido de julgar parcialmente procedente nos exatos termos do ministro relator. 6 ministros já tinham votado em 2018 a favor do indulto por considerar que este é um ato exclusivo do presidente da República e só cabe a ele definir quais são as regras para a concessão do benefício. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, último a votar, acompanhou esse entendimento, formando assim a maioria de 7-4. Eu peço Dado de voto ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar
a divergência e julgar improcedente a ação. O indulto é um perdão de pena e costuma ser concedido todos os anos próximo ao Natal pelo presidente da República, que está previsto na Constituição. Se for beneficiado com o indulto, o condenado tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Como tem validade anual, as regras do indulto de 2017 só valem para os presos que preenchiam os critérios naquele ano. O Supremo está reconhecendo a constitucionalidade do presidente da República, independentemente de quem seja o presidente da República, editar um indulto que existe desde o início da República e não ser substituído por um ministro relator do Supremo Tribunal Federal que fixa condições. Aqueles que tiveram direito ao indulto, que foi suspenso, e agora o Supremo confirma que aquele indulto conferido teve plena validade, aquelas pessoas que foram atingidas por esse indulto devem ser beneficiadas. E olha só, ainda na sessão plenária de hoje, os ministros fixaram a tese da repercussão geral do recurso que definiu que os municípios não podem aprovar leis que proíbem ou restringem o transporte individual privado por meio de aplicativos como Uber, Cabify e 99. Os municípios, caso queiram criar regras para esse tipo de transporte, são obrigados a observar o que está previsto em lei federal. Essa tese ela é muito importante porque ela deve ser adotada pelos juízes de todo o país ao julgar casos semelhantes. Agora, voltamos aos estúdios. William, Érica. Obrigado, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, acompanhou a sessão também e tem outros detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Os ministros, após o intervalo, julgaram em uma série de recursos em conjunto e também listas, né? Você tem algum destaque para a gente? Hoje, à quinta-feira, os ministros acabaram esgotando a pauta dirigida prevista para julgamentos nesta tarde. Os 5 julgamentos conjuntos tratavam de prazos processuais para interposição de recursos de natureza civil e de natureza penal. E nesses julgamentos, o que ficou resolvido hoje, vencidos apenas o ministro Dias Toffoli, presidente Marco Aurélio Alexandre de Moraes, que entendiam o contrário, é que após o novo Código de Processo Civil, não se criou um sistema único processual em matéria de prazos processuais para casos cíveis e criminais. Não, os ministros, por maioria, decidiram que os prazos previstos no Código de Processo Penal continuam e os prazos previstos no CPC, no novo Código de Processo Civil, são outros e devem ser contados em dias úteis. Não se pode fazer um único sistema e não pode ser aplicada dessa mesma forma. E, nesse sentido, acabaram julgando esses recursos que questionavam a intempestividade, ou seja, o momento processual que eles foram apresentados em razão dessa divergência de contagem de prazos, da contagem de prazos entre o civil e o criminal. Então, são duas normas processuais distintas e não se tem um sistema único. Essa foi a primeira decisão logo depois do intervalo. E também, após esse esgotamento da pauta, os ministros começaram a julgar as listas dos ministros e, entre uma delas, deferiram uma medida cautelar sob a relatoria do ministro Celso de Mello para suspender um dispositivo da Constituição do Estado de Roraima que prevê que governadores e vices, para se ausentarem do país, a qualquer tempo precisariam de autorização da Assembleia Legislativa. Os argumentos trazidos nessa ação direta de inconstitucionalidade a ensejar o pedido de suspensão e o deferimento da ação direta de inconstitucionalidade vem no sentido de que a Constituição Federal prevê que para que o presidente da República e o vice-presidente, quando se ausentarem do país por mais de 15 dias, e não em qualquer tempo como prevista na Constituição do Estado, aí sim precisam da autorização do Congresso Nacional. Então, nesse sentido, o ministro Celso de Mello deferiu a medida cautelar, foi seguido por unanimidade, mas o mérito ainda deve ser julgado oportunamente. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até logo. Até.